Semana passada, contextualizando, a gente, no final da aula, a gente vai ter agora, todo final da aula, a gente vai ter um exercício para a gente fazer durante a semana. E aí, semana passada, o exercício, nós tínhamos que fazer a nossa oração da seguinte forma. A gente tinha que apenas chamar Deus de Pai e ficar em silêncio. Exercitar os nossos ouvidos. Porque geralmente quando a gente ora, a gente já começa e blá, 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 parece uma metralhadora, né? E a gente não para. E o primeiro exercício então dessa série foi o quê? A gente parar e ouvir. O quão difícil é a gente parar e ouvir? A gente parar e prestar atenção. Por que desse exercício? A palavra fala que o quê? Que eu conversei com vocês semana passada. Que o Espírito de Deus, ele fala ao meu espírito. E ele fala que eu sou filho. O Espírito de Deus também fala e ele clama, Abba, Pai. Então o Espírito, ele está falando. Essa mania de dizer que a gente tem muitas vezes de falar, mas Deus não fala comigo, Deus não sinto. Não, Deus está falando com você. Ele ora com você, ele está junto com você. O que acontece? A gente não ouve. A gente cai na rotina. A gente cai naquele desespero. E quando a gente não ouve, a gente não presta atenção e acaba que a gente não cresce. Então, o primeiro exercício dessa série foi esse. E a gente conversou sobre isso, da diferença de oração entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A gente comentou também, na aula passada, que o quê? A oração no Antigo Testamento, ela vinha muito no sentido do quê? De súplica. Por quê? Porque o povo, ele precisava acessar sempre a presença de Deus. E para acessar, eles tinham que fazer o quê? Rituais. E não eram todos que acessavam. Era quem? Só os profetas, o sumo sacerdote. Então não se tinha um livre acesso fácil à presença de Deus. Certo? Por quê? Porque foi dada a lei ao povo e aquela lei tinha que ser cumprida. Então a oração no Antigo Testamento, ela vem muito nessa ideia de súplica, muito nessa ideia de juízo. Já na Nova Aliança, já no tempo da graça, que é o tempo que a gente vive hoje, que é onde nós estamos, a oração ela é diferente. Até o termo no grego ela é diferente. Não tem mais essa ideia de súplica, de juízo, de distância. Não, a oração ela tem uma ideia de quê? De intimidade, de proximidade. Muda-se completamente o pacto, é diferente a forma de Deus lidar com o povo da antiga aliança e na nova aliança. E a gente bateu muito nessa tecla sobre o quê? A gente entender a posição que nós temos de filhos. Nós somos filhos, amém? Alguém tem dúvida disso? Eu sempre bato e caio nessa tecla. Porque a gente precisa ter a plena certeza disso. Porque isso não pode gerar dúvida em nosso coração. E quando a gente não tem dúvida, a gente não tem medo. O medo, ele pressupõe o quê no coração da vida da gente? O medo, ele pressupõe a condenação. E a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo já não têm mais medo, não tem mais condenação, nós somos livres. Então, toda vez que a gente lembra e tem a plena certeza que nós somos filhos, menos medos nós temos. Seu Chiquinho e Dona Sueli, os filhos de vocês têm medo de pedir as coisas? Não? Benê e Vânia, os meninos têm medo de pedir as coisas? Tia Ofélia? Li? Não? Mais alguém aqui? Tem medo? Eu, como filho, não tenho medo. Por quê? A gente tem um livre acesso aos nossos pais, não tem? A gente tem a liberdade, a gente tem a livre comunhão. E foi isso que Cristo nos permitiu. Quando Cristo morre e ele cumpre a lei, porque a lei tinha que ser cumprida, por isso que ele veio, ele cumpre a lei. O que acontece? O véu, tudo aquilo que nos separava, cai por terra. Aí a nossa mentalidade muda.
Por isso que o nosso tema é o quê? Portas abertas. E a gente está lá em Efésios 2:18, que fala o quê? Da comunhão, de que o Pai já nos aceitou. Já fomos aceitos pelo Pai. Por isso a gente não tem medo. Quanto menos medo eu tenho, mais eu usufruo. Pode falar, o microfone. Os nossos filhos, eles têm essa liberdade com a gente. Uhum. Mas porque eles sabem que o mínimo que eles podem receber de resposta é um não. Uhum. Mas com Jesus é diferente. Essa Exatamente. liberdade, essa intimidade, a gente nunca vai receber um não de Jesus, né? Em Cristo nós já temos o sim. E aí, dentro de todo esse contexto e dessa ideia, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, certo? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo tá ligado aí, certo? Ó, então hoje o tema da nossa aula é qual? A oração como comunhão com o Pai. A oração como comunhão com o Pai. A oração cristã, então, ela não nasce do desespero de um órfão. Nós não oramos desesperadamente, como se nós não tivéssemos um pai. Mas o quê? Por que eu trouxe esse exemplo do filho? Porque ela nasce do quê? Da intimidade de um filho. Na aula passada a gente viu que é possível o quê? A oração, ela é o quê? Como as portas já estão abertas. Cristo já morreu, a obra já está completa. Nós já aceitamos a Cristo, nós já somos salvos. Então a oração ela nasce nesse sentido, porque as portas estão abertas. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Nós vamos ver então sobre orar é viver em comunhão com o Pai. A oração ela é muito mais do que uma prática devocional ou um dever espiritual do crente. Ou seja, orar vai muito além de eu parar do meu momento devocional ali, ou um rito espiritual nosso. Mas a oração, nós temos que entender a oração, ela como um ambiente de comunhão. Consegue entender a diferença? Não orar como um rito, nós temos que orar também como uma prática espiritual, mas orar como um ambiente de comunhão com Deus. O acesso está fácil. Eu tenho um Deus aqui, eu não tenho um Deus lá. Aula passada a gente deu um exemplo que funciona assim. A forma que nós oramos, muitas vezes demonstra a forma que nós vemos Deus, certo? Quem lembra disso? Quando a gente vê um Deus como um juiz que pesa a mão, aquele Deus lá de quando vai entregar as leis, e ninguém podia chegar ao monte, que as pessoas iam morrer. O que acontece? Eu oro com medo. Eu tenho medo de orar a Deus, porque eu estou vendo Ele como um juiz. Então, além dele ser Deus, Ele é um Deus que vai julgar. Quando eu vejo um Deus como um pai, mas um pai que não é presente, eu oro hesitando. Eu oro duvidando. Eu oro mais ou menos assim: se tu podes, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Eu ainda tenho um pouco de dúvida de quem Deus é. Mas se eu vejo Deus como um pai presente que já me aceitou, a minha oração é diferente. Eu falo o quê? Pai, eu sei que o Senhor quer, eu sei que o Senhor já fez. Eu oro conhecendo a palavra dele, eu falo assim: Pai, a tua palavra diz que eu sou o quê? Como árvore plantada no ribeiro, que dá fruto no tempo certo, que as folhas não murcham. Eu tenho a plena certeza de quem Deus é. Por quê? Porque eu sei que eu sou filho. E isso torna o quê? A oração como ambiente do quê? De comunhão com Deus. Não fica mais fácil? Não é mais leve? Porque Deus sempre quis ter intimidade comigo, com você. Deus, ele se relacionava com quem no Jardim do Éden, que eu falei semana passada? Com o homem. Deus não se relacionava com os peixes.
Não conversava com as plantas, igual eu brinquei que a minha mãe conversa com as plantas. Não, ele se relacionava com quem? Com o homem. Ele vinha no final do dia e conversava com quem? Com o homem. Isso é intimidade. Então, quando a oração, nós podemos ver e crer, então, como um ambiente de comunhão. Um exemplo muito interessante é um exemplo do peixe. Como um peixe que vive na água. O cristão, ele vive o quê? Na presença do Pai. Por peixe respirar dentro da água, ele tem que se esforçar? Não. Por quê? Ele está onde? No ambiente que ele foi feito para estar. Nós, como filhos de Deus, aceitos, amados, escolhidos, separados, justificados, salvos, amém? Quando nós temos essa certeza, eu estou nesse ambiente de comunhão, eu preciso ter um esforço para me relacionar com meu Pai? Não. Por quê? Eu sei quem Deus é. Não gera dúvida. E a oração, ela é o quê? Essa mesma facilidade que o peixe tem de respirar dentro da água, porque ele está dentro desse ambiente, assim é a oração. Ela é como se fosse essa respiração, esse fluxo constante de intimidade com Deus, que nos conecta com o coração de Deus e faz o quê? Nos lembra a cada instante de quem nós somos. Toda vez que nós oramos, tendo essa plena certeza que somos filhos, mais ligado ao Pai nós ficamos. E a nossa caminhada de fé fica como? Sólida, mais fácil. Eu paro de olhar para o ambiente que eu estou e começo a olhar para quem? Para a cruz, para Cristo. Por quê? A gente não convive mais, a gente para de viver pelas circunstâncias em que nós somos colocados durante o dia a dia. Mas nós acabamos confiando cada vez mais em quem? Deus. O povo fala que a graça, a gente ouve muito isso, porque quando a gente vai falar sobre a graça, quando a gente entra no entendimento da graça, é tudo muito liberdade, é tudo muito mais fácil. E não é. É muito pelo contrário. Quando a gente fala de graça e a gente vive a graça, que é o tempo em que nós vivemos, nós necessitamos, cada vez mais, necessitar não é a palavra certa, mas nós temos o quê? O pleno conhecimento de quê? Que nós dependemos mais de Deus. Porque eu paro de fazer as coisas pelo meu esforço e começo a depender e a usufruir dele. Essa é a total diferença. Sabe qual é a grande dificuldade que nós temos em relação a isso? Que é o que a gente tem lá em Romanos 12:2, que eu sempre falo para vocês. Para a gente depender cada vez mais de Deus, nós temos que fazer o que com a nossa mente? Renovar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que o quê? Conhecereis lá a boa, perfeita vontade de Deus. Tia Vânia, esse texto aqui, essa pressuposição em português, para quê? É uma condição, não é? Paulo está condicionando. Para eu conhecer a boa, perfeita vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Renovar a nossa mente. Ter a mente constantemente renovada. E a gente já estudou e a gente já viu que o termo ali no grego é uma renovação constante. Pode falar, o microfone ali para a Emily, por gentileza. Nathalie, Liga aí. para ligar. Ai, deve estar com a pilha fraca. Pensando nessa renovação da mente, né, me veio muito à mente também a questão do discipulado, porque nosso relacionamento com Deus, ele também está muito ligado a nós vivermos o novo nascimento, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, como realmente inculcar mesmo essa nova fase, essa nova vida. Né?
A Bíblia mesmo vai dizer, eis que as coisas velhas já passaram. E nós precisamos exercitar isso, deixar as coisas velhas para trás. E falar, ó, eu não falo mais assim, eu não penso mais assim, eu não faço... E é ali, dia, sabe, eu vejo o quanto eu me torno cada dia mais exigente em relação a isso, porque às vezes a gente cai no comodismo, não, é só agora, e tem que, eu fiquei muito pensando quando a gente estudou lá, você estava orientando a gente sobre como era, né, como os judeus aprendiam, eu até conversando ontem lá no hospital, falei, a gente tem que voltar a fazer isso, a gente tem que voltar a encucar as coisas na nossa cabeça para a gente realmente tirar, né, esse comodismo, toda essa coisa, e o novo nascimento, né, essa nova perspectiva que vai ajudar a gente a vencer, né, os hábitos que a gente traz, as coisas que, né, se torna mais difícil, mas não, é impossível. A gente tem que olhar e falar, não, eu posso, eu consigo. Tem que declarar mesmo, e eu vejo que o novo nascimento, ele tem realmente, esse conceito tem, sabe, me chacoalhado, assim, tem me tirado da zona de conforto. Porque mexe na nossa cabeça. E quando mexe na nossa cabeça, a gente tem que crer. E a gente vai trabalhar com outra coisa que chama fé. Isso é vida de fé. Eu tenho que crer no que a Bíblia diz a meu respeito. Eu tenho que ter fé. Eu não posso duvidar. Se Deus fala que é assim, é assim. É a palavra dele sobre mim, sobre você. Mas isso é o que exercitar a nossa mente. Então, esse é o difícil, digamos assim, porque constantemente eu e você temos que estar trabalhando a nossa cabeça, a nossa mente carnal para entender cada vez mais de quem nós somos. Porque quanto mais eu entendo, mais nós acessamos. Olha só, Jesus ele deixa isso muito claro lá em Mateus 6. Abra lá Mateus 6, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Amém? Todo mundo junto? E diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora o versículo 6, que é o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Mas quando você orar, vá para onde? E faça o quê? E olha quem? Que está na onde? Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha só o 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha só que interessante. Então ali, Mateus 6,6. Olha o que Jesus diz. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Aqui a gente tem duas visões que a gente já ouviu. Esse texto ele é muito conhecido. Aqui não é somente mais sobre a gente entrar no quarto, no cômodo físico, e eu entrar ali. Óbvio, você tem que entrar ali e fechar o teu momento. Mas a ideia aqui de quarto aqui secreto, ele fala sobre o quê? Sobre o nosso coração. Por que sobre o nosso coração? A oração, ela é um encontro secreto entre o pai e o filho. Um lugar onde nós não precisamos performar. O quarto secreto aqui é o meu coração, a minha intimidade com o Pai. Ali, a gente não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo de chorar, de falar, de pedir. A gente não tem que ter medo de comunhão. Por quê? Porque o Pai já nos aceitou. Então, o quarto secreto também é o nosso coração, a nossa intimidade com Deus, com o Pai. Nesse lugar ali do coração íntimo com Deus, é o lugar onde a gente está o quê? Longe das aparências. E o que importa não é a performance que nós fazemos, a forma que nós falamos, as palavras que nós usamos. Não é isso. Mas é o quê? A presença do Pai que está conosco. Amém?
É a presença dele em nós. C.S. Lewis, ele escreve assim, escreve que na oração, Deus nos convida a uma realidade mais íntima, a de sermos completamente conhecidos e ainda mais amados. Quanto mais eu oro, tendo essa ideia de comunhão, mais amado eu sei que eu sou. Porque mais certeza eu tenho que o quê? Que o Pai me ama. Quanto menos medo eu tenho de me achegar, mais eu vejo quanto Deus me ama. E mais livre fica o meu acesso. Já pararam para pensar nisso? O microfone, por gentileza. O Natan, eu entendo também que essa comunhão, eu consigo ver o amor de Deus por mim, porque é eu e ele, né? Sim. Nas respostas da oração. Sim. Porque é impressionante quando Deus me ouve e responde, é uma tranquilidade, né? É a certeza de que somos amados mesmo. Essa semana no trabalho, acho que todo mundo sabe, né? Eu sou dentista. Acho que não é novidade para ninguém. Pelo jeito. Isso, a gente aí opera alguns casos. E eu me cobro muito quando eu vou atender. Porque primeiro tem uma pessoa ali, certo? Segundo, a boca é uma área muito íntima da pessoa, certo? Ninguém gosta de ter uma mão na tua boca mexendo. Isso não é legal. Não é nada legal. Mas a boca, ela está no ser humano. E aí, muitas vezes, os problemas que eu tenho aqui são oriundos daqui. Quanto mais eu estudo, mais eu leio a Bíblia e mais vejo Deus nos ensinando a usar a nossa mente, mais eu vejo isso refletindo na minha profissão. Muitas vezes a falta de cuidado que a pessoa tem com os dentes não é porque ela é desleixada, mas é pelo momento que ela está passando. Muitas vezes um dente quebrado, um dente mole, uma dor que ela tem na boca, não é por descuido, mas é porque ela está ansiosa. E ela não sabe gerenciar isso dentro dela. E isso reflete na saúde dela. E aí eu acabo pensando e me cobrando cada vez mais e falo, meu Deus, o quão isso é aplicável na nossa vida. O quão isso é, como a palavra ela é prática. Para e pensa, até sabendo que nós somos como os filhos, facilita tu cuidar dos teus dentes. Já parou para pensar? Porque se você está desanimado, se você está estressado, se você está cansado, a última coisa que você vai fazer é passar o fio dental. Eu te garanto. Você vai querer chegar na tua casa, tomar um banho e deitar na cama. Mas você não vai passar o fio dental e não vai nem sequer muitas vezes escovar os teus dentes. Agora, quando você está bem, quando você está descansado, quando está tudo tranquilo, você vai lembrar de se cuidar. Só que isso é mudança do quê? Que eu falo para meus pacientes. Mudança de hábito. E mudança de hábito mexe na nossa cabeça. Porque nessas duas primeiras aulas a gente está falando tanto sobre a gente saber que nós somos filhos. Porque na antiga aliança, quando entra o pecado no homem, isso se perde. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Para a gente ter essa certeza. A gente precisa lembrar constantemente disso. E por isso que trabalha na nossa mente. Por isso que a gente tem que ver a oração como o quê? Comunhão, como intimidade com o Pai. E tudo isso vai partir de onde? Da transformação da nossa mente. Quando eu falo isso para o meu paciente, ele me arregala até os olhos e fala, nossa, é verdade. E muda. Devagarinho vai mudando. Eu falo para ele, ó, é com o tempo. Não quer querer se atropelar, que você não vai dar conta, mas vai devagar. Pode falar. Para vocês terem ideia, eu tenho pacientes meus que eles vão na consulta e tem dia que eu nem olho a boca. Eu só converso. E isso me ajuda muito, por causa da minha especialidade, porque a minha especialidade depende muito do cuidado do paciente. Então, quanto mais também o paciente entende que ele tem que cuidar, melhor é e melhor vai ser a caminhar do tratamento dele. A gente fala que o prognóstico vai ser favorável. Melhor vai ser para ele, porque ele entendeu, ele inculcou na cabeça dele que o quê?
ele tem que cuidar para o bem do quê? Dele. O maior benefício vai ser dele. A mesma coisa com nós. Quando nós entendemos o que Cristo já fez por nós na cruz, ele já fez tudo. O maior beneficiado somos quem? Nós. Quando entendemos que nós somos filhos e nós podemos orar com livre acesso, não fica mais fácil? O benefício é o quê? Nosso. Só que a diferença entre o odonto e o crente é que o quê? A gente recebe o benefício para o quê? Passar para o próximo. Lembra, né? A gente não é represa, a gente é rio. Certo? Tranquilo até aqui? Então, essa ideia... Ah, pode falar. Né? Amém. Tá, né? A palavra, há um minuto atrás, estava falando dessa comunhão e ir para o quarto. Sim. Olha como é que o Espírito Santo fala e a gente acorda, a aula já estava em casa. A gente acorda na presença sobre o que você estava falando e eu liguei o YouTube e estava vendo um vídeo aleatório sobre oração e entrou falando do missionário, eu não lembro o nome. Um missionário que nasceu pequeno, fraco, pobre e pela uma palavra de vários missionários, ele também virou um missionário e virou um pregador. E ele, aconteceu cura, relatos dele orar em velório e a criança acordar. E eu não conheço o nome, mas depois eu vou trazer. Uhum. Eu achei muito interessante. E ele falando sobre isso. E o povo chegava perto e queria tocar nele. E ele sempre estava distante, saía um pouco. Ele sempre saía nas pregações, em cruzadas, né? É um missionário antigo que falava da cruzada, que era sair para pregar em estádios. E ele falou, todo mundo falava nos relatos que ele sempre saía, não para o quarto, mas ele ia para um cantinho ali, ele ficava 40 minutos, 1 hora falando com Deus para voltar. E ele falava, enquanto vocês não entenderem que se vocês não tiverem esse momento com ele, antes de vir fazer a obra, vocês não vão ver o que eu vejo. Então esse detalhe me marcou muito e você confirmou agora, Amém. falando sobre isso, né? Que esse momento não é ir lá no quarto mesmo, é o momento que você pode estar na aflição ali, se agachar e ajoelhar e silenciar, né? Teve vezes de eu sair da oficina, tem uma casa velha no fundo que eu morava, nas coisas velhas que a Emily falou, que foi onde eu tive o outro casamento. Eu saí da oficina só andar 20 passos e agachar assim, colocar a testa no chão e colocar a mão no ouvido. E aquela angústia, aquela aflição, sabe? Ir embora, voltar e resolver o problema. Amém. Por quê? Porque acho que é tanto barulho, tem hora, gente falando em volta, tudo, que é esse mesmo, é parar, dar aquela silenciada. E obrigado pelo Espírito Santo ter confirmado lá e agora Amém, confirmar por você. amém. Quando a gente, esse ato pode falar, microfone ali, por gentileza. Ali, ó. Enquanto chega o microfone, por que a gente faz essa necessidade de parar e ouvir? Para a gente desligar das coisas. Pode falar, por gentileza. Eu gostaria, que se fosse der o tempo, assim, de você na escola hoje, explicar sobre Tiago, no 14 e o 15. Deixa eu anotar aqui. Explicasse um pouquinho melhor para mim entender um pouco melhor, porque eu busco e a resposta não fica 100%. Tiago, 4, do 14 ao 15? mais o 14, 13, 14 e 15, mais o 14. Se você tiver um tempo dentro da escola mesmo, é a respeito do que a gente que você está ministrando mesmo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? São dois livros. Quando a gente fala, por exemplo, de Paulo e Tiago, as visões se complementam. Só vou te fazer Pode perguntar. Só uma pergunta assim. É o nosso querer plenamente ou não é o nosso querer plenamente com relação ao pedir, ao orar a Deus, suplicando, lançando sobre Ele o que a gente tem a pedir para Deus, né? É a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, é tudo a nossa vontade? A gente tem que, entenda bem, não é errado eu pedir. Entende? Aqui eu estou querendo mostrar para vocês uma outra face. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que rogar ao Senhor as coisas, temos que apresentar as coisas ao Senhor. Isso não é errado. A diferença é a forma que eu apresento. Eu apresento ao Senhor as dificuldades que eu passo, tendo a plena certeza que Ele é capaz de resolver todas as coisas e que em Cristo Jesus Ele já resolveu. Entende? É diferente.
Eu não apresento mais com medo ou com insegurança. Não, eu tenho que falar para Deus as minhas dificuldades. Por quê? Eu tenho que ter comunhão. Então não é errado eu chegar e falar, Deus, assim, 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 assado. Não é errado. Mas a gente tem que ter a certeza de quê? De como um filho, dessa intimidade de um filho. E um filho vai relatar as suas dificuldades para o pai. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, Então é o querer de Deus, é o nosso querer nessas coisas de oração como cristão, né? sim. Por que é tão importante a gente saber sobre isso? Porque Ele que nos fortalece, então se é Ele que nos fortalece, não é pela minha força. Acabou a bateria. Mas é pelo quê? Pela força dele. E pela força dele, nós avançamos. Ele faz mediante a nós. Consegue entender? Essa força é dada a nós também. Quando nós oramos, nós temos a plena certeza que é através de Cristo Jesus que as coisas vão receber e através de nós, Ele vai nos usar, Ele já nos usou. Para quê? Para as coisas mudarem, para as situações mudarem. Igual o Tiago falou dele, ajoelhar e receber a paz. Por quê? Porque é por meio dele. Por isso que é através da força dele. Eu vou ler, Tiago. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre, mas eu vou ler e a gente consegue sentar para discutir. Se é o querer pleno de nós como cristão, ou se não é. Tá, tranquilo, perfeito. Olha só, então quando a gente vê sobre a questão do quarto fechado, ele é o quê? O símbolo de comunhão real com o nosso Deus. Sem plateia, sem máscara, sem religiosidade. Olha só, a oração que Jesus, em João 17, ele aprofunda mais essa ideia. João 17, João, abram lá comigo. João 17. João 17, 1. A gente vai ler do 1 ao 3. Aqui na minha versão diz assim, Jesus ora por si mesmo. Todo mundo junto, amém? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Preste atenção no 3. Esta é a vida eterna, 2 pontos, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, aqui no versículo 3, então, Jesus define a vida eterna como o quê? Conhecer a ti, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Aqui o verbo no grego, ele não é apenas saber sobre, não é só sobre a gente conhecer de ouvir falar. Mas o verbo no grego aqui, ele fala sobre uma intimidade relacional. A vida eterna, o próprio Jesus falando, é que o quê? Que nós conheçamos a Deus com o quê? Intimidade. Uma intimidade de quê? De se relacionar cada vez mais com Ele. Amém? Como um relacionamento entre amigos ou como um relacionamento entre marido e mulher. A vida eterna é o quê, então? A comunhão com Deus. E essa comunhão se manifesta onde? Na oração. Não apenas por orar falando, mas de estar com Deus. A oração também não é apenas só a gente conversar, mas o quê? O ambiente. De eu estar ali. Olha só, acho que vocês conhecem esse daqui. John Wesley, ele entendia a oração como o meio ordinário da graça, ou seja, uma das formas habituais pela qual Deus comunica sua presença e molda o coração. Para Wesley, a oração ela era o quê? Inseparável da vida cristã. Ou seja, orar faz parte da vida cristã, faz parte do crente. Assim como o corpo não pode viver sem respirar, a alma não pode viver sem orar. E Wesley também chamava a atenção. A oração não é um esforço para mover Deus, para pedir para Deus fazer algo, mas é um caminho
que nos alinha com a vontade e nos conforma à imagem de Cristo. Então a oração não é muitas vezes só a súplica de eu pedir para Deus agir e Deus fazer. Mas a oração também é um caminho onde eu alinho o meu coração ao coração dele e à vontade dele. Amém? Olha só que interessante, é a comunhão com o Pai, né? Não só de tratar de convencer Deus a agir, mas de nos colocarmos na posição de filhos que confiam, escutam e amam. Essa comunhão ela é fortalecida quando entendemos que a oração é mais sobre o relacionamento com Deus do que os resultados que ela vai nos trazer. Muitas vezes a gente tem a ideia de oração esperando um resultado, não é? Muitas vezes eu oro buscando um resultado, mas a oração ela é mais do que isso. A oração ela é o quê? Ela é mais sobre o relacionamento do que sobre os resultados. Pode falar. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, alguma coisa assim, mas tem dia, eu não tenho que falar o que eu Sim. uso. Por exemplo, o meu quarto secreto é a cozinha, 6 horas da manhã. Tá? Eu tenho feito isso, porque eu não posso ouvir barulho de carro na rua, que me atrapalha. E muitas vezes, na hora da oração, eu só quero agradecer. Tudo, porque eu vejo tudo que Deus tem feito. Falo, hoje eu não vou pedir nada. Eu não peço mesmo, eu só agradeço. Sim. Sabe, isso é uma coisa que tem me confortado. É muito melhor, né, a gente... Porque daí a gente está reconhecendo aquilo que Deus está fazendo. Pode falar, Amy. E é bom nós estarmos estudando sobre esse tema, porque a oração, a gente, acho que aprende não é a palavra correta, mas a gente observa e cria um conceito sobre a oração de exatamente o que você tem mostrado, que é o oposto. Que a gente pensa muitas vezes, eu não sei orar. Eu não gosto, às vezes é uma pessoa tímida, eu não gosto, né, não consigo falar em público, eu não sei. A gente está muito ligado, né? Estava, em nome de Jesus, Amém. ligado à ideia de performance, né? E às vezes, não só quando nós vamos orar, mas às vezes quando nós recebemos uma oração, a gente vê assim, não, vou orar, eu quero que aquele ali ore por mim. A gente condiciona algo terreno, quando na verdade a gente está aprendendo que não tem nada a ver, né? Nós temos que nos relacionarmos através da oração com Deus. A gente tem que buscar isso mesmo, quebrar todos esses tabus, porque é muita bagagem que a gente traz. A gente tem que realmente, né, buscar esse conhecimento para falar, eu vi uma ministração uma vez e eu achei fantástico. Hoje eu entendo, mas na época eu alugou um triplex na minha cabeça. Né, o pastor falava, nós temos que aprender a chegar diante de Deus nos despidos de toda essa tralha que a gente gosta de, né, de ocupar a nossa mente, para a gente realmente ouvir Deus, para a gente, né, quebrar todo esse jugo que a gente carrega de, Deus, né, o que vão pensar, o que Deus vai pensar. Não, só ver realmente, não, Ele é um Pai amoroso e Ele quer se relacionar comigo. Eu achei muito interessante na primeira aula, que, né, quando você mencionou lá Adão e Eva, que todo dia é Deus que vinha, é Ele que queria, né, esse relacionamento, Ele que queria essa conversa, Ele tinha interesse, Ele tem interesse de nos ouvir, mas também de falar com a gente. E isso, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vê que é uma coisa mais, você fala, poxa vida, eu tô com tanto tabu aqui na minha cabeça, mas é algo muito mais simples, sim, muito mais aberto, né, e a gente tem que voltar para isso, sim, mesmo, né? Sim. Olha só, Billy Graham ele dizia assim, a oração é mais do que pedir, é mais do que um pedir, é um anseio da alma. É melhor ter o coração sem palavras do que palavras sem coração. É melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Pode falar, Billy. É interessante essa dinâmica de oração e de comunhão com Deus, porque não adianta a gente querer enganar Deus, né? Esse negócio de ritual, de oração, de, né, ter só para dizer que tem um momento de oração, né? Deus conhece a intenção do nosso coração, e muitas pessoas que andavam com Jesus nem dava ouvido para eles, que ele sabia a intenção do coração daquela pessoa, não era
correta e não era verdadeira. Mas quando Deus vê uma intenção verdadeira no nosso coração, você não precisa nem falar nada, né? Jesus já se prontifica a ouvir, a atender, né? Porque Ele quer saber da verdadeira intenção do nosso coração, né? Dessa comunhão, dessa oração, dessa súplica ou agradecimento, né? Sim. É muito interessante isso. Porque é você se despir mesmo, realmente. Pode falar, Tia Vânia. Obrigada. Natan, quando eu ainda era jovenzinha, né, iniciando aqui nessa Foi igreja, ontem, graças a foi Deus, né? ontem, faz pouco tempo, eu não sabia muito bem essa questão, né, da importância da oração. E eu lembro assim que um dia a Eliane Maximiano, filha do pastor Samuel, ela falou para mim: Vânia, faça de Jesus o teu melhor amigo, né? E aí eu fui desenvolvendo isso na minha mente, assim, no meu coração, né? O melhor amigo, aquele que sabe tudo de mim, aquele que eu posso falar tudo, né? Sim. Então hoje eu vejo assim, eu não consigo ajoelhar porque eu tô com os problemas articulares. Mas assim, lógico que eu tenho meu momento, né? Ficar quietinha ali, meio difícil eu ficar quietinha, mas eu tenho meus momentos com meu Deus. É muita oração, né? É muita oração. Mas, Natan, eu quero dizer o seguinte, essa questão da gente estar orando o tempo todo, porque assim, eu vejo que a minha mente não desliga de Deus o tempo todo, né? Eu estou fazendo as coisas de casa, eu estou orando pelos meninos, eu estou orando. E é tão constante assim, minha oração pelo Abner, pelos meninos, né? Que eu fico assim, Senhor, guarda os meus filhos e o meu marido, Senhor, guarda os meus filhos e o meu marido. Aí teve um dia que eu confundi, falei, Senhor, guarda o meu filho e o meu marido. Eu falei, o Senhor é um marido só. Verdade, sabe assim? Daí de você ficar assim. Natan, eu quero saber essa questão assim. Essa oração constante, é lógico que na vida do cristão, ela também, mesmo que eu não tenha todos os dias um momento só meu e Deus, assim, de parar tudo e orar a Deus, mas eu estou me edificando em Deus, de eu estar o tempo todo ligado e falando com Ele também. Isso também na minha vida cristã, isso também é válido, obviamente. Toda a forma que nós oramos, a forma que nós falamos com Deus é pessoal. Mas a gente tem um grande problema. Quando a gente não para ouvir. Porque você até acabou guardando teus filhos do marido, daqui a pouco vai guardar o irmão sabe Deus aonde. Por que que acontece, Tia Vânia? Que essa passagem do Espírito fala meu Espírito que eu sou filho. Então o Espírito, além de você estar falando o tempo inteiro com Deus, mas o teu Espírito também está falando com você. E aí o que acontece? Falta muitas vezes em mim e em nós a gente fazer o quê? Esse ato da gente ouvir. Porque senão a gente está o tempo inteiro falando e aí a gente cai numa coisa pior ainda, a gente cai numa mente ansiosa. Porque aí a gente não vai mais começar a contemplar as obras que já estão feitas. As grandiosidades de Deus que Ele já fez, já preparou para você, toda a sorte de bênção que Ele já te deu, a facilidade de você poder abrir o olho, mesmo com a dor no joelho. Isso é graça sobre a sua vida. Aí muitas vezes você só está pensando e pedindo o quê? A segurança, mas não está usufruindo. Aí a gente fica o quê? Capenga de uma perna. Eu só estou ali pedindo cuidado constantemente. Mas e a parte que Deus quer que eu usufrua? Como é que eu estou fazendo na minha vida? Não existe um certo ou errado, mas existe o quê? A forma cada vez melhor da gente amadurecer. É muito mais fácil, minha visão, eu saber que Deus está comigo, está com os meus, que Ele me guarda, que Ele cuida e eu usufruir da segurança e não ter medo, do que eu ficar inseguro e estar constantemente falando, Deus, estou ali, Deus. Mas só se isso gera paz em mim. Imagina, você tem a plena certeza que Deus está guardando o Beneus, o menino está guardando você. Aí isso gera paz em você. Aí você faz o quê? Descansa. Aí você começa a olhar as outras coisas que Ele já fez por você. Aí você começa a contemplar a vida que Ele te deu. Aí você começa a contemplar esse maridão que Ele te deu. Os filhos abençoados que você tem. Por quê? Porque o Espírito dele é constante, Ele é abrigo e Ele cuida. E aí você começa a desfrutar, a utilizar aquilo que Ele te deu. Entende? Não existe um erro, mas existe uma forma diferente da gente pensar. Minha visão, tá? Pode falar. Puxando um gancho aí na palavra da Vânia, eu acho muito interessante. Eu vou muito na Bíblia naquela questão, orar sem cessar.
E não é só pedir. Sim. Você não fica pedindo, você sabe o que Deus já te deu, tudo que Ele te fez, através de Jesus e tal. Muitas vezes não é, às vezes é uma situação dentro de casa mesmo. Sim. Você sente o desejo de louvar, né? Adoro. Através da oração, ou uma música, alguma coisa. Então, essa oração constante não é só pedir. Sim. Eu acho que em tudo. Uma segunda coisa que você deu o texto aqui de João 17, eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, eu ouvi uma ministração a respeito desse texto, e eu anotei aqui, até o versículo 5, Jesus ora por ele, até o 5. Sim. E do 6 em diante, ele ora pelos 12 apóstolos. Então, é uma coisa que isso tem que ser prática na nossa vida também. E eu aprendi com o bispo João Carlos, que foi meu pastor. Ele fala, quando você vai, ensinando a orar, quando você vai orar, a primeira coisa, ore por você. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Depois você vai orando Pelos outros. pelas demais coisas. Sim. Amém. Pode falar. Natan, uma dúvida que, né, acabou de surgir é a questão que você trouxe aqui que ficou mais claro. Eu tenho que, basicamente, orar e descansar. Aí me veio a dúvida da questão da súplica, porque a Bíblia também fala que a gente tem que orar e Explicando a suplicar. Deus. Essa súplica seria até a paz de Deus ao tomar conta do nosso coração, ao ponto que aquilo ali, a nossa confiança esteja plenamente nele? Sim, você suplicar a Deus é o quê? Quando você suplica, você está pedindo algo, está pedindo um socorro. A Não, constância. isso, não é errado também, não é? Tipo, você tem que suplicar, mas você tem que declarar a paz sobre você. É diferente, entende? Então, quando eu suplico ao Senhor, eu suplico ao Senhor sobre aquela situação que está me atormentando, mas sobre isso eu declaro a tua paz, a paz que vem do alto sobre a minha vida. E aí eu tenho que fazer, praticar minha fé. Eu tenho que crer que aquela paz, ela já veio sobre a minha vida e eu vou viver em paz. Mesmo que as circunstâncias que eu estou demonstrem o contrário. Entende? A gente não está aqui para mudar, tipo, você não tem que fazer assim. Não, é a gente ver cada vez mais de orar com comunhão, ainda mais o tema da aula, né? Orar a comunhão com o Pai, por quê? Porque a gente tem esse livre acesso. Entende? Mostrando que isso facilita a nossa caminhada. Não quer dizer que não vai ter momentos que eu vou ter que suplicar. Eu vou ter que suplicar. A Bíblia fala que o quê? No mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas que ele fez o quê? Entendeu? Sim, é para a gente poder correr, saber onde a gente tem que correr. Até baseado em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica com ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês, Cristo Jesus. Então, seria a súplica, algo que está um grande incômodo na minha vida, mas eu tenho que suplicar até que aquela paz... Em ações de graça, e crendo, e declarando a paz sobre você. Declara e fala, Deus, eu recebo a paz que você já me deu. Eu usufruo dessa paz que você já me deu. E é assim que eu vivo. Amém? Então, continuando. Aqui, ele fala, né, que é mais importante ter um coração sem palavras do que uma palavra sem coração. Esse anseio nos conduz uma jornada diária onde somos formados no amor do Pai. Orar, então, é o quê? Abrir o nosso coração, mas também é deixar-nos de ser moldado pela escuta, pelo silêncio, pela presença. 1 João, por gentileza. Todo mundo ligado até aqui? Opa, estamos ligados, graças a Deus. 1 João 1, 3. 3. De número 3. 1 João 1, 3. Diz assim, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós vimos e ouvimos isso, anunciamos a vocês,
para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho. Olha só, a base da nossa fé, da fé cristã, é a relação, o relacional. O que nos foi revelado nos introduz numa vida de comunhão com Deus. Essa comunhão tem na oração sua expressão contínua. Tudo que foi introduzido, tudo que nós ouvimos, tudo que foi anunciado, para que o quê? Por que foi falado? Por que Jesus falou as coisas? Para que tenhamos o quê? Comunhão. Tudo que foi dito para que o quê? Nós tivéssemos comunhão com Ele. Nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o Filho. E essa comunhão nós temos aonde? Na oração, essa expressão contínua. Eu gosto muito do Bill Johnson, e os pessoal aqui tem feito o estudo, né, dos livros deles, eles já fizeram, acho que o poder de uma mente transformada, e quando o céu invade a terra. E aí ele trabalha muito essa questão da mente, ele é muito bom. E no seu livro, Quando o Céu Invade a Terra, ele diz assim, que a oração é um lugar onde nossas convicções mais profundas são nutridas e nossas identidades são lembradas. Ou seja, orar é recordar a nós mesmos quem é Deus e quem nós somos nele. E mais do que um hábito, é um ambiente de filiação. Orar tem a capacidade em nós e faz em nós de nós lembrarmos quem Deus é e quem nós somos nele. É um ambiente do quê? De filiação de pai com filho. Num mundo em que nos empurra para a pressa, o ativismo, né, e as turbulências da vida, a oração ela nos convida ao centro. O lugar de comunhão onde somos reconfigurados pelo amor de Deus. Bill Johnson ele também reforça e diz assim, o quarto secreto não é um lugar para esconder problemas, mas para receber as perspectivas de Deus. O quarto secreto não é um lugar onde vai esconder os nossos problemas e trancar a porta. Não. Vai ser no quarto secreto, no teu momento de intimidade com Deus, que você também vai ser lembrado das perspectivas que Ele tem sobre você. Porque você vai ouvir Ele falar com você. Amém? A oração, ela não remove automaticamente os conflitos. Mas qual é a diferença? Ela nos reposiciona, ela reposiciona o nosso coração diante deles. Eu vou orar no meio da situação, no meio do problema. Muitas vezes o problema não vai se resolver na hora. Mas qual é a diferença? O meu coração sai da posição de ansiedade, sai do meio daquele conflito e é reposicionado. Para onde? Para um lugar de paz. Então, muitas vezes, o conflito ali na hora não é resolvido. Mas acontece o quê? Uma reposição do nosso coração. Ele sai da turbulência, sai do problema e vai para onde? Para a paz. Amém? Olha só, a oração, então, ela é falar com Deus sobre o que estamos fazendo junto. Essa definição ela é simples, mas ela é profunda. Por quê? Porque revela a essência da comunhão, que é a parceria nossa com Deus. Deus não nos criou para servi-los como servos desconhecidos ou um servo qualquer, mas para caminhar com Ele como filhos, como cooperadores. John Wesley trabalha muito isso, a ideia de cooperarmos com Deus. Tá? Então Deus não criou apenas como servos distantes, mas como filhos que trabalham juntos. A oração não é apenas buscar forças para viver, mas viver em parceria com o Pai. A oração não é apenas buscar as forças para viver, mas viver em parceria com Deus. É saber que Deus está comigo constantemente. O que acontece? Muitos cristãos eles vivem frustrados por quê? Eles tratam a oração como uma ferramenta para resolver problemas. A gente só vai usar a oração, minha caneta é oração. E eu estou vendo minha vida. Deu um BO, deu ruim. Ai, vou orar. Senhor Jesus, me ajuda a resolver esse BO, amém. Aí eu faço daqui. E fica ali. Trata a oração como uma o quê? Uma ferramenta. Um utensílio que eu vou usar de vez em quando. Só quando eu
Preciso. Mas a gente está aprendendo que o quê? Eu tenho a oração, a comunhão aqui. Quando eu tiver o BO, quando o caldo engrossar, quando eu achar o caroço no meio do angu, eu já sei. E com caroço e sem caroço, eu vou estar ali. Essa é a diferença, entende? Não tem problema no meio da turbulência, mas nós oramos. Mas às vezes nós sabemos tirar essa mentalidade de usar a oração como uma ferramenta, mas como realmente um ambiente. Amém? Olha só. É como uma ferramenta para resolver os problemas, e não como um caminho de comunhão contínua. Mas a vida cristã não funciona sem comunhão. Olha só o que diz em João 15:5. João, eu amo esse texto, eu amo esse versículo, João 15:5. 15:5. Olha só o que Jesus disse. Amém? Todo mundo chegou aí? João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os... Se alguém permanecer em mim e eu neles, este dá o quê? Muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, coisa nenhuma. Então a nossa vida cristã, ela não funciona sem estarmos ligados à videira. Porque a função do ramo na videira nada mais é do que transmitir a seiva para o fruto. O ramo não tem esforço de fazer nada. Entende a diferença? Isso assusta a nossa cabeça. Jesus está falando, vocês são o meio pelo qual eu utilizo para darem frutos. O que a gente tem que fazer? Está nele. Ligadaço nele. Pode falar. Você é do áudio, você tem que ligar o microfone, pelo amor de Deus. Tem que ligar os dois. Nathalie, no versículo fala, Jesus, ele fala, aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, aí vai gerar muitos frutos. Então, onde entra trazendo nessa palavra aí, que não é apenas eu ficar pensando, mas é o relacionamento, né? Porque se eu só ficar orando, não ouvir a voz dele, não buscar uma vida com ele, eu vou estar me ligando a ele, mas não quer dizer que ele vai estar. Mas você vê que interessante que a primeira condicional que Jesus fala é o quê? Quem que tem que estar nele? Pronto. Porque ele quer estar em nós. Entende? Já fala antes. Ele já fala. Você permanecendo em mim e eu em você. Jesus, ele é muito inteligente. Cara, é nós. É você. Permanece em mim e eu permaneço em você. Eu vou permanecer em você. Tanto é que ele envia o quê? O Espírito Santo que estaria conosco todos os dias. Entende? Essa é a grande sacada. Continuando. Permanecer, então, é a linguagem do quê? De comunhão. Orar também é uma linguagem de quê? De permanecer. Por isso, a comunhão na oração é mais do que uma disciplina, mas é o quê? Realmente um modo de viver diante de Deus. Salmos 73, 28. Salmos 73, 28. Oh, Jesus, Salmos na minha Bíblia achei. Salmos 73, 28. Amém? Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu? Fiz do soberano Senhor o meu? Proclamarei todos os seus feitos. Orar é fazer do Senhor o nosso refúgio também. Não como quem corre em pânico, mas como quem encontrou o seu lugar. Temos 15 minutos. Orar, então, como refúgio, não como quem corre em pânico, mas como encontrou o seu lugar. É onde descansamos, choramos, celebramos, aprendemos, ouvimos e somos moldados. A comunhão é uma experiência integral. A comunhão ela é uma experiência o quê? Integral. O que ela envolve? Afeto,
ela envolve a razão, envolve o nosso espírito, corpo, o tempo e envolve a nossa vida inteira. Vivemos em comunhão de forma integral. Não se limita apenas ao que nós falamos, às nossas palavras, mas também se estende ao quê? Ao silêncio, à escuta e à presença constante. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses 4, do 5 ao 7, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está. Não andem ansiosos por quê? Coisa alguma. Mas em tudo, igual o Diego já leu ali, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os nossos e as nossas mentes em Cristo Jesus. Olha só, a proximidade do Senhor é o fundamento da oração, que traz o quê? A paz. Orar traz paz. Saber que perto está o Senhor traz o quê? Paz. O apóstolo não manda orar para que Deus venha. Ele já diz assim: Deus já está perto de nós. Muitas vezes no corre-corre a gente ora e fala: Deus, vem. Não. Deus está perto de nós. Amém? A paz dele já está em nós. Por isso a gente faz o quê? A gente descansa no Senhor. A comunhão com o Pai dissipa a ansiedade, pois nos reconecta com quem é eterno, sólido, verdadeiro. Pode falar, Emily. E é interessante que isso que nós estamos aprendendo, né, está mudando a nossa perspectiva da oração e, consequentemente, vai transformar também a maneira que a gente ora. Sim. Igual você disse, né, com o exemplo da Vânia. Você já sabe que eles estão guardados, que eles são protegidos. Então, né, as pessoas falam para você vai parar de orar por um monte de coisa que eu já te dei, que eu já fiz, que já está pronto. Você vai apenas declarar isso que a gente tem aprendido, né? O poder da palavra, de declarar, não, está pronto. Senhor, e aí vai vir o agradecimento mesmo. É a gente conhecer a mansão. Não é verdade? Lembra que a gente falou semana passada? A chave foi dada nas nossas mãos, recebemos a mansão, estamos dentro da mansão, agora a gente vai fazer o quê? Vai caminhar dentro dela e conhecer cada vez mais. Acessar. Pode falar. É muito interessante também isso que você falou, que nós não temos que falar, vem, ele já está. Sim. Mas e quanto a outras pessoas? Eu posso dizer, Senhor, visita, vai. Com certeza. Eu não sei a situação. Eu não sei se você estava aqui, Sueli, mas na última aula eu realmente eu não vim domingo. Na última aula das parábolas, a gente falou sobre a parábola do grande banquete. Uhum. E aí a gente aprendeu que o pai, ele convida as pessoas e pede para o servo ir chamar. Isso. Então foi nos dado a nós, a Bíblia fala, que o ministério da reconciliação, ou seja, aquilo que vai religar de novo as pessoas a Deus, somos nós. O ministério da reconciliação foi dado a nós. Por isso que nós podemos declarar e falar: Senhor, visita, vai, chega naquele lar, declara a palavra. Porque você está usufruindo da palavra que Ele te deu, o poder que Ele te deu. Não por você, mas por meio quê? De Cristo. Entende? Então a gente precisa falar: Senhor, visita, vai, chega. Por quê? O ministério de reconciliação foi dado a nós. Amém? Então, encerrando. Natan, essa questão de reconciliação. Lógico que a oração é um meio para que a pessoa se converta, vamos dizer assim, se não e tenha a salvação. Tá? Então, vamos ver essa parte do ministério de reconciliação. Não seria, tipo assim, da criação, ter uma ideia sobre a salvação? Reconciliar aquela pessoa que está separada com Deus. Sim, e a oração nesse sentido, de você declarar, o Espírito chegar ali, porque foi dada a nós essa capacidade. O reino expande por quê? Porque nós avançamos. Consegue entender? Então, por isso que foi dado a nós, beleza? Então, a gente encerrando. É importante, então, lembrar que o ambiente da oração não depende, então, do nosso desempenho, mas da nossa identidade. Já estamos em Cristo, o Pai já nos recebeu, o Espírito já habita em nós, amém? É o nosso tema base da nossa série, Efésios 2:18.
É isso que eles, no versículo tema da nossa série, continua ecoando aqui. Por meio dele, tanto nós como vocês temos o quê? Acesso ao Pai, por um só Espírito. Esse acesso é o quê? Contínuo, real, pessoal. Errei, desculpa. O céu o quê? Não está fechado. E a voz do Pai não está em silêncio. Amém? Então, a gente orar é viver em comunhão com o Pai. Não uma fórmula, não um ritual mecânico, não uma prática para nós sermos os super espirituais. Não é isso. É o direito à alegria de todo filho. É direito nosso de viver e de orar em comunhão. Foi nos dado isso. João, ele declara com segurança, lá em João 5,14, não é esta a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E mais, sabemos que o Filho de Deus veio a nós e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Jesus Cristo, amém? A comunhão não é mais um ideal distante. É a nossa realidade presente, amém? É o que nos foi dado pela cruz, confirmado pela ressurreição e garantido pelo Espírito. Agora, com essa certeza, aprendemos a orar não para alcançar, mas para nós permanecermos nesse ambiente. Não para conquistar, mas para a gente fazer o quê? Desfrutar. Não para nós provarmos, mas para nós nos rendermos. Em Cristo nós fomos trazidos de volta para casa, amém? Convido você a ficar de pé. A atividade dessa semana, a gente vai trabalhar mais um pouco essa questão de ouvir. Só que a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Se você conseguir, separe aí 5 minutos do seu dia, o tempo que você tiver, e a gente vai trabalhar essa questão da gente o quê? Ouvir ao Senhor. Mas a gente vai fazer diferente. A gente não vai só ouvir no silêncio. A gente vai começar de uma forma diferente. Nós vamos começar louvando a Deus. Você vai começar a tua oração, nós vamos começar a nossa oração louvando a Ele. E dizendo assim para Ele, Pai, eu não estou aqui para buscar, eu não estou aqui para pedir, mas eu vim para estar contigo, para conviver contigo. Se você quiser falar, daí você fala, você agradece. O que o Espírito Santo colocar no teu coração nesse momento, você faz. Se tiver que pedir, pede. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, faça. Mas lembra que você está com Deus, em comunhão com Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós te louvamos porque já nos recebeste em Cristo. Obrigado porque não estamos mais fora, Pai, mas nós estamos com o Senhor. Não estamos mais distante, mas nós estamos perto. O Senhor abriu a porta e nos fez filhos, Pai. Muito obrigado, Pai. Ensina-nos cada dia mais e mais, Pai, que nós temos o livre acesso a Ti, Pai. Eu declaro nesta manhã, Pai, que esta semana será uma semana de intimidade com o Senhor, será uma semana de crescimento, será uma semana onde nós iremos ouvir a Tua voz, Pai. Iremos ouvir a Tua voz, pois nós estamos em comunhão contigo, Jesus. E se as circunstâncias adversas chegarem, Pai, nós vamos declarar aqui, Senhor Jesus, nessa hora, Pai, que todo intento da treva, toda qualquer obra do diabo já está derrotada, já está anulada sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos, pois o diabo já foi vencido na cruz. E nós declaramos isso porque nós temos a plena certeza que nós somos Teus filhos, Pai, e nós sabemos que nós agimos através do Teu nome. Por isso, em nome de Jesus, diabo, pega as suas coisas, pegue tudo aquilo que você planejou
planejou e sai agora em nome de Jesus. É no nome do Senhor que nós declaramos a palavra sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a família de cada um que está aqui, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está preso, nós declaramos liberto e aberto agora em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que toda sorte de bênção já foi liberada sobre nós. E nesta hora nós declaramos que nós recebemos, Pai. O povo dessa igreja, cada família aqui representada, já recebeu a bênção que vem do alto. Nós declaramos, Pai, que essa noite será um culto de salvação, libertação, restauração. Nós declaramos a tua presença sobre este lugar, Pai. Nós declaramos também a tua paz que nos trouxe, será a mesma paz que nos leva. Por isso que nós vivemos, Pai, em Teu nome, e por isso assim que nós avançamos, por isso que essa igreja cresce, porque é o Senhor através da vida de cada um, e que durante a semana, Pai, se aparecer alguém necessitada da Tua palavra, Pai, nós declaramos aqui que seremos canal de bênção na vida dessas pessoas, não importa a forma, não importa o meio, mas seremos canal de bênçãos, Pai. Espírito Santo, fale claramente aos nossos corações, continue falando claramente aos nossos corações, e eu declaro aqui os nossos ouvidos abertos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, quero te agradecer porque mais um dia nós podemos aprender da Tua palavra, que é viva e eficaz. Toda a honra, Deus, toda a glória seja dada a Ti, para todos sempre e eternamente. Amém? Vá em paz, permaneça na paz e que o Senhor continue te acompanhando.